Embora seja um membro fundador da OTAN e faça parte da União Europeia, a França tem uma política de longa data de independência e autonomia quando se trata de sua própria indústria militar. A crença de que a independência política e estratégica só pode ser mantida se o país tiver forças armadas independentes é uma das razões para isso. Enquanto outros complexos militares europeus desapareceram ou se tornaram uma sombra do que já foram, o complexo militar francês ainda é um grande protagonista, atendendo às necessidades não apenas das forças armadas francesas, mas também das forças armadas de todo o mundo. O Dassault Rafale é um desses produtos. Rafale significa rajada de vento, o que continua a tradição da Dassault de dar aos seus caças nomes de fenômenos atmosféricos. Por exemplo, o Dassault Mirage, o Dassault Orage, etc. Rafale é uma aeronave multifunção de 2 motores, com asas em delta e canards próximos acoplados. Isso permite que ele seja extremamente ágil e altamente manobrável e, aliado ao seu sofisticado sistema de controle de voo fly-by-wire, suas características de pilotagem tornam-se excepcionais. No final dos anos 70, tanto a Força Aérea Francesa quanto a Marinha Francesa perceberam que sua frota consistia em tipos demais de aeronaves. E que, para melhor sinergia e otimização operacional, eles precisavam consolidar a frota em uma única aeronave, capaz de desempenhar múltiplas funções. O plano inicial era desenvolver a aeronave de combate em colaboração com várias outras nações, pois isso reduziria o custo de desenvolvimento e aumentaria o tamanho do pedido, inevitavelmente levando a um custo orçamentário menor, economia de escala. Então, os franceses se juntaram ao Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha para desenvolver o que na época era chamado de Aeronave de Combate Europeia, ECF. Esse plano, no entanto, não durou, pois havia diferenças consideráveis nos requisitos operacionais da França e dos outros parceiros. Além disso, houve desacordos em relação às considerações de projeto e à divisão do trabalho. Isso levou à retirada da França do programa e ao desenvolvimento do seu próprio caça de forma independente. No meio do ano de 1986, os franceses realizaram com sucesso o primeiro voo da sua versão de demonstração tecnológica chamada Rafale A. Essa versão era uma versão bem básica do Rafale que não tinha vários recursos e até mesmo o motor usado na aeronave era o americano GE F404. Já que o motor francês M88 ainda estava em desenvolvimento, a Dassault optou por seguir esse caminho de melhorias incrementais ao longo do tempo, para evitar grandes lacunas no programa e minimizar os riscos associados ao desenvolvimento de aeronaves. À medida que o programa avançava e a confiança aumentava, subsistemas foram adicionados e sistemas críticos como o motor americano foram substituídos pelo motor francês M88. O desenvolvimento de várias versões do Rafale foi então aprovado pelo governo francês, e 2 versões para a Força Aérea e uma variante para a Marinha foram desenvolvidas. Rafale B, versão de 2 lugares para a Força Aérea. Rafale C, versão de 1 lugar para a Força Aérea. Rafale M, variante naval de 1 lugar para a Marinha Francesa, capaz de operar a partir de porta-aviões. A desintegração da União Soviética e o fim da Guerra Fria levaram a um período de cortes orçamentários, o que causou atrasos na produção e entrada em serviço do Rafale. A Marinha Francesa foi a primeira a incorporar o Rafale M e iniciou as operações nos anos 2000-2001. Isso foi seguido pela incorporação de suas versões pela Força Aérea Francesa. A atualização incremental não parou no processo de desenvolvimento e testes. Ao longo dos anos, a mesma filosofia continuou. A versão inicial de produção do Rafale não era multifunção de forma alguma. Chamado de F1, essa versão era basicamente capaz apenas de funções ar-ar e não podia realizar missões ar-solo.
Mais tarde, as capacidades ar-solo foram adicionadas, e sistemas necessários como bombas guiadas a laser, LGB e o míssil ar-solo Scalp foram integrados à aeronave. E ela foi chamada de padrão F2. No final de 2000, o padrão F3 foi lançado, o que permitiu que a aeronave tivesse capacidade de ataque nuclear. E outros sistemas como pods de reconhecimento de última geração, armas mais versáteis, incluindo os mais recentes mísseis ar-ar, ar-terra e antinave. O padrão F3 em si passou por algumas atualizações incrementais e a versão mais recente do F3 é o F3R, que está equipado com um radar ISR de última geração, suíte de guerra eletrônica Spectra e possivelmente o melhor míssil ar-ar do mundo, o Meteor. A Índia também encomendou 36 aeronaves Rafale para sua força aérea e todas elas já estão com a IAF hoje. Esses Rafale indianos foram feitos sob medida de acordo com os requisitos da IAF e são Rafale F3R com aprimoramentos específicos para a Índia, ou EASY, o que melhorou ainda mais sua versatilidade e proporcionou um desempenho ainda melhor a uma aeronave que já era de classe mundial. A Marinha Indiana também está prestes a fechar um acordo para 26 caças Rafale F, que também terão esses aprimoramentos específicos para a Índia, para seus porta-aviões. A variante mais recente, chamada de F4.1, está prestes a ser lançada e garantirá que o Rafale continue atualizado e seja capaz de enfrentar as ameaças emergentes no horizonte. Essa filosofia de atualizações incrementais e contínuas deu resultado, e o sucesso de exportação do Rafale é digno de entrar para a história. Hoje o Rafale está em alta demanda no mundo todo e os carteiras de pedidos da Dassault estão cheios e continuam crescendo. Rafale pode significar uma rajada de vento, mas já varreu o mundo.